Olá pessoal, vamos continuar nosso estudo de crimes contra a dignidade sexual. Vamos ver agora o artigo 215 do Código Penal. Está aí na tela para vocês, violação sexual mediante fraude. É importante a gente saber que essa redação atual do artigo 215, ela na verdade é posterior a 2009. A gente não teve aquela reforma dos crimes contra a dignidade sexual em 2009 por causa da Lei 12.015? Muito bem, pessoal, nós também tivemos uma atualização, da mesma maneira que aconteceu lá em estupro e atentado violento ao pudor. Nós tivemos uma atualização aqui em relação ao artigo 215 do Código Penal. O crime de violação sexual mediante fraude, na verdade, se chamava posse sexual mediante fraude. Olha aqui o nomezinho, posse sexual mediante fraude. E ele dizia: ter conjunção com mulher honesta. Olha aqui, lembra que eu falei com vocês lá no início do nosso curso que existia essa elementar mulher honesta. Então era ter conjunção com mulher honesta mediante fraude. Então vocês percebem que a posse sexual mediante fraude, né? Faltou aqui o fraude. Ela protegia essa fraude que era perpetrada contra uma mulher honesta para então ter conjunção carnal. Tratava somente da conjunção carnal. E a gente tinha o artigo, esse era o artigo 215. Nós tínhamos o artigo 216, que era o atentado ao pudor mediante fraude. E essa conduta, ela se referia a induzir alguém, mediante fraude, a praticar ato libidinoso. Ato libidinoso. Muito bem, pessoal. Posse sexual mediante fraude, artigo 215, e atentado sexual mediante fraude. Atentado ao pudor mediante fraude, artigo 216. Essa era a situação que a gente tinha antes de 2009. Veio a Lei 2015 e alterou. Vamos fazer o seguinte, vamos transformar esses dois tipos penais em um só. Violação sexual mediante fraude. E olha aqui então qual que é o nosso tipo penal que temos hoje. A conduta ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Reparem como esse elemento mulher honesta simplesmente deixou de existir. Não há mais que se falar nesse elemento mulher honesta. Se nós temos a fraude com a finalidade de obter a conjunção carnal, ou a fraude com a finalidade de obter, de ter com a vítima outro ato libidinoso, lembrando sempre que a conjunção carnal é uma espécie do gênero ato libidinoso, então seja qual for o ato libidinoso ou conjunção carnal que venha a ser praticado mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Vamos apagar isso daqui para a gente limpar? Que tem outras coisas que a gente precisa falar aqui bem importantes. Então, só para a gente finalizar isso, deixa eu voltar aqui, eu não falei para vocês aqui do artigo 216, sabe o que aconteceu com o artigo 216? Pode deixar aí na tela, pode deixar, ó, o crime de atentado ao pudor mediante fraude, vem comigo sim. O crime do artigo 216, o tipo penal do artigo 216 foi revogado, ele foi revogado. Mas a conduta descrita no artigo 216 agora está prevista no artigo 215. A qual nomezinho que a gente dá isso, pessoal? Continuidade típico-normativa. A gente teve a revogação do tipo penal, mas não tivemos a supressão material da conduta. Então não há que se falar em abolício crimes, a gente vai falar na continuidade típico-normativa. Aquilo que era descrito no artigo 216, agora está previsto em somente um tipo penal. Eles juntaram o artigo 215 e o artigo 216 e transformaram somente no artigo 215 violação sexual mediante fraude. Compreendido isso? Muito bem. Vamos botar aí na tela. Pena. Agora sim a gente pode apagar tudo isso daqui. Qual que é a pena? Reclusão de 2
a 6 anos. Portanto, é um crime de alto potencial ofensivo. Não há que se falar em suspensão condicional do processo, não há que se falar na aplicação da Lei 9.099, pronto, tudo apagado. Pena de reclusão de 2 a 6 anos, elevado, alto potencial ofensivo. O parágrafo único a gente vai ver daqui a pouquinho, mas ele diz: se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Muito bem. Detalhe importante sobre a violação sexual mediante fraude. Nós temos que lembrar que será empregada a fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Casos clássicos, vamos falar de casos clássicos que são aqueles exemplos que vão estar na prova dos senhores. Primeiro deles, irmãos gêmeos. Eu tenho um irmão gêmeo e eu sou apaixonado pela minha cunhada, a namorada do meu irmão gêmeo. Certo dia eu pego as roupas dele, eu já tenho a cara dele, eu pego as roupas desse meu irmão gêmeo, me passo por ele, vou lá falar com a namorada dele e pratico atos libidinosos com ela. Ou então eu pratico uma conjunção carnal, eu venho a ter conjunção carnal com a namorada do meu irmão gêmeo. Opa! Violação sexual mediante fraude. Ah, você empregou fraude? Sim, empreguei a fraude. Eu me passei por uma pessoa que não era. Eu impedi a livre manifestação de vontade da vítima. Ou prefira, dificultei a livre manifestação de vontade da vítima, porque ela acreditou que estava tendo aquela relação sexual ou aquela prática de ato libidinoso com o meu irmão, e eu que estava no lugar dele. Portanto, eu incorri no crime de violação sexual mediante fraude. Outro exemplo clássico que vai estar na prova dos senhores, do médico. O médico vira para a paciente e fala para a paciente: tire a roupa, porque eu preciso te examinar. A paciente então tira a roupa e ele começa a realizar toques íntimos nessa paciente, sendo que esses toques íntimos não eram necessários para realizar aquele exame. Ela está enganada, ela sofreu uma fraude, ela teve dificultada ou impedida a sua livre manifestação de vontade. Atos libidinosos estão sendo praticados contra ela sem que sequer ela venha perceber. Ela está achando que na verdade aquilo faz parte dos exames. Esse crime estará consumado se por acaso esse médico venha mandar ela se despir, sendo que não era para ela se despir. E aí, com ela já despida, vem e realiza toques nela. Nem precisa ser toques íntimos, toques nos seios, toques em outros locais. Isso daí já vai configurar o crime de violação sexual mediante fraude. Um detalhe importantíssimo, pessoal, importantíssimo sobre esse crime. O agente não pode retirar por completo a manifestação de vontade da vítima. Veja, o tipo penal fala em impedir ou dificultar a livre manifestação de vontade da vítima. Se por acaso nós estivéssemos diante de uma situação em que é retirada por completa a manifestação de vontade da vítima, essa vítima ela vem a se tornar vulnerável. E se ela se torna vulnerável, eu não vou ter a violação sexual mediante fraude. Na verdade, eu vou ter o crime de estupro de vulnerável, artigo 217-A. Então, eu aqui, malandro, tô na balada, encontro uma menina que eu acho bonita, o que eu faço? Levo uma bebida para ela. Aqui, ó, vou te pagar uma bebida. Só que dentro daquela bebida eu coloquei uma pílulazinha do Boa Noite Cinderela. É uma droga que faz a pessoa capotar ou então simplesmente perder completamente a capacidade de discernimento, a capacidade de resistência. Coloquei essa droga, levo ela para casa e venho a ter relações sexuais com essa vítima. Pessoal, na minha cabeça eu posso até falar, eu acho que eu pratiquei um crime de violação sexual mediante fraude, porque eu enganei ela colocando uma pílulazinha na bebida dela. Errado! Não foi praticada violação sexual mediante fraude. Ah, mas eu pratiquei uma fraude, eu enganei ela. Não, mas essa enganação retirou por completo a livre manifestação de vontade dela. Retirou por completo a capacidade de resistência da vítima. E aí eu não vou ter violação sexual mediante fraude, eu vou ter o crime de estupro de vulnerável. Beleza? Mais uma para vocês. O crime de violação sexual mediante fraude não requer, atenção, ele não requer que o agente venha a tentar empregar essa fraude. Pode ser que a vítima incorra em erro e ele simplesmente se aproveite do erro da vítima. Como, professor? Imagine agora estamos num baile de máscaras. Estou lá bonitão no baile de máscara, com aquela máscarazinha, né? Que ninguém consegue me reconhecer perfeitamente.
De repente chega uma mulher para mim que eu nunca vi na vida, nunca falei com ela, e diz, amor, vamos embora? Eu quero ir para o motel para a gente ter relação sexual. Eu falo, que mulher é essa? Mas ela está me chamando de amor, né? De repente eu percebo que, na verdade, ela está me confundindo com o seu marido, com o seu namorado, porque eu estou de máscara. E eu falo, beleza, vou me aproveitar da situação. Levo ela ao motel e, sem tirar a máscara, obviamente, mantenho essas relações sexuais, pratico atos libidinosos com essa vítima. Veja, em nenhum momento eu procurei impor o erro contra ela. Na verdade, ela estava em erro e eu a mantive em erro. Houve fraude? Houve. Respondo por violação sexual mediante fraude? Com certeza. Tá bom? Então, atenção nesse detalhezinho aí. Esses exemplos são os exemplos que são mais utilizados em prova, que a gente tem que ter aí um pouco de atenção e que a doutrina também vai trazer pra gente. Muito bem, vamos aí colocar na tela. Quero trazer para vocês algumas classificações desse crime. Primeiro, trata-se de um crime material. Ele vai se consumar, portanto, quando o agente consegue efetivamente ter essa conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso. É nesse momento que vai se consumar. Se por acaso eu tô com aquela vítima da máscara, da festa de máscaras, né, do baile de máscaras, nós estamos chegando no motel, prestes a manter relações sexuais, porque agora eu estou a colocando em erro, e simplesmente o marido dela chega e impede o ato de acontecer, veja, eu tentei, mas o crime não se consumou por razões alheias à minha vontade. Portanto, eu pratico a tentativa da violação sexual mediante fraude. Portanto, pessoal, crime material. Outra característica é cabível a tentativa. É um crime que somente pode ser praticado dolo. Somente com dolo. Somente com dolo. Não há a previsão da modalidade culposa. É um crime bicomum. É um crime tanto comum em relação ao sujeito ativo, quanto em relação ao sujeito passivo. O sujeito ativo pode ser homem, pode ser mulher. O sujeito passivo pode ser homem, pode ser mulher, pode ser em relação heterossexual, pode ser em relação homossexual. Qualquer situação, pessoal, qualquer situação aqui nós teremos, é um crime bicomum, nós teremos a violação sexual mediante fraude. Não importa quem seja o sujeito ativo, não importa quem seja o sujeito passivo, eu vou fazer somente uma ressalva em relação a menor de 14 anos. Se eu emprego a fraude para ter relações sexuais, conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com um menor de 14 anos, eu não vou responder pela violação sexual mediante fraude. Eu vou responder lá pelo estupro de vulnerável na modalidade consumada ou tentada. Beleza? Muito bem, muito bem. Crime de elevado potencial ofensivo, como a gente já falou. E vem aqui agora para essa tela. Pontos importantes, tá bom? Pontos importantes em relação à violação sexual mediante fraude. Primeiro, não é crime hediondo nem equiparado. Atenção nisso, beleza? Não vai confundir lá com estupro, estupro de vulnerável, que esses sim são crimes hediondos. Aqui, violação sexual mediante fraude não é crime hediondo nem equiparado hediondo. Não se vale de violência nem de grave ameaça, pessoal. Beleza? Não, é somente a fraude ou outro meio que dificulte ou impeça a possibilidade de resistência da vítima. Terceiro, a fraude não pode retirar por completo a capacidade de resistência da vítima. Foi o que eu falei com vocês. Se por acaso essa fraude empregada vem a retirar por completo a capacidade de resistência da vítima, a gente não tem violação sexual mediante fraude. A gente vai ter lá o crime do artigo 217-A, estupro de vulnerável. Número 4. A vítima da fraude não pode ser menor de 14 anos, já falei com vocês também. E lembrando que tem que ser outro meio, além da fraude, qualquer outro meio que impeça ou dificulte a capacidade de resistência da vítima, tá bom? Como está aqui, olha, a livre manifestação da vítima, de vontade da vítima. Portanto, pessoal, muita atenção. Aqui, o legislador ele traz uma fórmula genérica. Ele diz o seguinte, já que eu não vou conseguir prever todas as hipóteses, já que eu não consigo prever todas as hipóteses de fraude, todas as hipóteses que vão impedir ou dificultar a livre manifestação de vontade da vítima, eu vou colocar, olha, qualquer situação. Portanto, olha como é que é tênue a diferença entre violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável. O agente,
Agora, a gente só fala homem, né, como sujeito ativo do crime sexual. Vamos botar agora uma mulher. Uma mulher tem a intenção de manter relações sexuais, praticar conjunção carnal com um homem. O que ela faz? Ela, numa festa, começa a botar bebida para esse cara. Ah, não, isso daqui é uma bebida com baixo teor alcoólico. Na verdade, ela sabe que é uma pinga da braba. Entendeu? Bebe isso daqui, filho. Bebe, bebe e faz o cara beber. Beber tanto que ele acaba ficando desnorteado, de forma que ele teve reduzida a sua livre manifestação de vontade. Veja, ela usou, não da fraude nesse caso, mas ela usou de um outro meio para impedir a livre manifestação de vontade da vítima. E aí ela consegue manter relações sexuais com ele, em razão desse meio utilizado, violação sexual mediante fraude. Mas por que a linha é tênue, essa linha entre violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável? Vamos supor que ela dê tanta cachaça pro cara, mas tanta, que não é simplesmente, olha aqui na tela, não é simplesmente que ela impediu ou dificultou agora a livre manifestação de vontade da vítima. Ela retirou tanta capacidade, vem comigo, de discernimento da vítima, desse homem, que na verdade ele se tornou vulnerável. E aí a gente vai ter estupro de vulnerável. Beleza, pessoal? Atenção então nessa diferençazinha aí. Uma coisa é outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima, violação sexual mediante fraude. Mas se impedir a capacidade ou retirar por completo a capacidade de resistência da vítima, a gente vai ter o estupro de vulnerável. Muito bem, pergunta: prostituto ou prostituta pode ser vítima do crime de violação sexual mediante fraude? E aí, pessoal, pode ou não pode? Pessoa é prostituto, prostituta, pode ser vítima do crime de violação sexual mediante fraude? A resposta é sim. Resposta é positiva, vem comigo. O cliente acerta com a prostituta ou com o prostituto de manterem relações sexuais, de praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso mediante pagamento de R$500. De repente, logo após a prática do ato sexual, o cliente simplesmente vaza, vai embora sem efetuar esse pagamento. Veja, ele utilizou de uma fraude. Ele usou aqui um artifício para dizer que, olha, nós vamos ter relação sexual, mas eu vou efetuar pagamento. E ele simplesmente vai embora. Ele já estava com aquele dolo maquinando. Eu vou falar que eu vou pagar, mas na verdade eu vou embora sem pagar. Violação sexual mediante fraude. Colocou a vítima em erro. A vítima achou que teria essa relação sexual mediante pagamento, mas não teve. Então, prostituta, prostituto pode sim ser vítima de violação sexual mediante fraude. Qual que é o detalhe importante? Nesse exemplo que eu dei para vocês, em que o cliente deveria pagar a prostituta ou ao prostituto e simplesmente não paga, além da violação sexual mediante fraude, ele teve uma intenção aí, além dessa intenção sexual, ele teve a intenção de obter uma vantagem econômica. E aí essa conduta recai no parágrafo único. Olha aqui. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Acabou. Acabou. Então, além da pena de 2 a 6 anos de reclusão, esse agente vai responder aí também pela multa. Não é necessária a efetiva obtenção de lucro para imposição da multa, tá bom? Não é necessário. Aqui a gente não está falando de uma hipótese material, que ele tem que ter o lucro para então haver essa imposição da multa. Imagina um rapaz que, bem pobre, que ele fala o seguinte: nossa, tem uma moça ali que é muito rica. Ela é feia que dói, mas ela é muito rica. O que eu vou fazer? Eu vou manter relações sexuais com ela, vou dizer para ela que eu quero me casar com ela, mas na verdade eu quero é ganhar, eu quero obter, ficar com a grana dela, eu quero ficar com o dinheiro dela. Então para isso eu vou ter relações sexuais com ela, vou colocar um filho na barriga dela e aí eu tô feito pro resto da minha vida. Veja, pessoal, no momento que ele faz isso, no momento que ele tenta ali, que ele mantém relações sexuais, conjunção carnal ou pratica outros atos libidinosos, com essa intenção de obter o lucro. Vamos supor que depois essa menina perceba e fala: não, cara, sai fora que eu não quero mais saber de você, não. Ele não teve nenhum lucro. Ele não teve nenhum lucro. Mas a intenção dele, ao praticar a violação sexual mediante fraude, foi a de obter lucro. Foi a de ter dinheiro. A de poder ficar com ela para ter dinheiro. Beleza, pessoal? Claro, galera. Aqui a gente está trazendo situações doutrinárias.
Na prática, né, se alguém faz isso, tem essa intenção, dificilmente responderia por esse delito, responderia aqui por essa condição da intenção de obter essa vantagem econômica. Mas, doutrinariamente, esse é um exemplo muito utilizado, beleza? Então, olha só, não é necessária a efetiva obtenção de lucro para a imposição da multa. Se ele teve a intenção de lucro ao realizar a violação sexual mediante fraude, ainda que ele não tenha efetivamente conseguido o lucro, a ele será imposta essa pena de multa. Muito bem, vamos então finalizar a violação sexual mediante fraude e vamos entrar agora num outro delito, importunação sexual, que foi incluído pela Lei 13.718 de 2018. Lei 13.718, como os senhores bem lembram, é um delito que passa a existir a partir do dia 24 de setembro de 2018. Pessoal, muita atenção nesse crime, tá bom? Muita atenção mesmo. Já estão tendo várias provas cobrando especificamente esse crime. Ele é lá de 24 de setembro de 2018. E agora o examinador já está falando, vamos cobrar esse delito. Veja, antes de 24 de setembro de 2018, o crime de importunação sexual não existia. Se ele não existia, nós temos aqui a criação de um novo tipo penal, a criação de um crime, uma conduta que não era incriminada, agora é. Portanto, essa Lei 13.718, no que concerne o artigo 215-A, importunação sexual, nós temos uma novatio legis impégius. É uma lei que vem a prejudicar. E eu não posso aplicar ela a fatos anteriores à sua vigência. Vocês sabem disso. Lei penal no tempo. A irretroatividade da lei penal mais gravosa ao réu. Beleza? Então, se em 23 de setembro de 2018 alguém praticou uma conduta que se adeque perfeitamente à importunação sexual, ele não pode responder por esse crime. Na verdade, ele respondia por um outro, não um crime. Ele respondia por outra infração penal, que na verdade era uma contravenção penal. Olha aí na tela. Antes do artigo 215-A, o agente respondia a conduta que mais se assemelhava a essa importunação sexual era o artigo 61. Da LCP, da Lei de Contravenções Penais. Importunar alguém em lugar público, acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor. Isso daqui, galera, tinha somente a pena de multa, tá bom? Somente a pena de multa. O que a Lei 13.718 fez? Revogou. Revogou. Não existe mais essa contravenção penal. Acabou, não existe mais essa contravenção penal. Agora nós temos o crime de importunação sexual. E por que esse crime é tão importante? Porque nós estávamos vendo diversas situações de importunação sexual que não havia uma adequação típica perfeita, que não havia uma adequação à gravidade desses atos. Situação que aconteceu em vários estados do Brasil. O sujeito que entrava num ônibus e ejaculava na perna, nas costas, na vítima. Ele ejaculava na vítima. Olha isso, pessoal. Chegava essa situação na delegacia. E aí, qual o crime que a gente vai imputar a esse cara? Estupro? Não. Não teve violência, não teve grave ameaça. Como é que eu vou imputar estupro? Não tem. Acabava que essa conduta caía numa simples contravenção penal. Numa simples contravenção penal. Podia cair na violação sexual mediante fraude? Não. Que fraude que teve? Nenhuma. Ela caía nessa contravenção penal do artigo 61 da LCP, da Lei de Contravenção Penal, que tinha somente como sanção penal uma multa. Acabou. E o sujeito assinava o termo circunstanciado e ia embora para casa. E no dia seguinte ele fazia a mesma coisa contra outra pessoa. Pessoal, muita atenção. O crime de importunação sexual, portanto, agora ele tem a pena de 1 a 5 anos. Eu vou apagar aqui, olha, pessoal. Então se liga, revogado, tá bom? Revogado o artigo 61 da Lei de Contravenções Penais, que trazia uma conduta parecida, era importunar alguém em lugar público ou acessível ao público de modo ofensivo ao pudor, tá bom? Foi revogado, acabou o artigo 61. A gente tem agora o artigo 215-A. A pena dele, reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Opa, aqui ficou bom. Aqui ficou bom. Além de ter uma pena maior, agora de reclusão de 1 a 5 anos, ele vai ter também uma hipótese, é um crime subsidiário. Se a conduta
descrita nesse tipo, ele se adequa melhor a um outro crime, vai se aplicar outro crime mais grave, tá bom? Então nós temos aqui um crime subsidiário. Pena, reclusão de 1 a 5 anos. Se a pena é de 1 ano, pessoal, lembre-se sempre disso. Se nós temos a pena mínima de 1 ano até 1 ano, cabe o quê? Suspensão condicional do processo, tá? Então cabe aqui a suspensão condicional do processo, que está prevista lá na Lei 9.099 de 95. E olha a pena máxima, 5 anos. 5 anos. Se vocês pegarem lá em direito processual penal tem uma regra que diz o seguinte: o delegado de polícia ele só pode arbitrar fiança na esfera policial, lá enquanto o sujeito estiver na delegacia, se o crime tiver pena máxima de até 4 anos. 4 anos. Portanto, este crime de importunação sexual, ele é inafiançável na esfera policial. Cuidado, não se trata de um crime inafiançável, não. Não é um crime hediondo também. Ele pode ser afiançado, eventualmente, lá pelo juiz. Lá na audiência de custódia, quando ele estiver avaliando se o sujeito deve permanecer, converter a prisão em flagrante em preventiva, lá pode ser afiançado. Mas dentro da delegacia de polícia, pelo delegado de polícia, este crime é inafiançável. Então, no momento que o sujeito é conduzido para a delegacia e é autuado pela importunação sexual, a ele não será arbitrada a fiança. Beleza? Muito bem. Vamos lá ver a conduta, então? Qual que é a conduta? Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Quer ver outra situação que configura, pessoal, essa conduta, esse tipo penal? Uma situação que acontecia demais também, que acontece infelizmente. Sujeito na balada, vê uma moça bonita, bota a mão nos peitos dela. Bota a mão dentro da blusa e pega no seio dela. Ou então dá um tapa na bunda da mulher. Pessoal, olha isso. Vinha essa situação para a delegacia de polícia. Vamos autuar o pervertido no quê? Qual crime que a gente vai autuar esse cara? Não tem. Não tinha crime. Professor, isso é estupro? Não, não é. Não tem violência nem grave ameaça. Como que eu vou autuar o cara no estupro? Como que eu vou autuar o cara numa violação sexual mediante fraude? Qual foi a fraude que ele utilizou aqui? Não tinha crime, a gente tinha que botar de novo naquela contravenção penal do artigo 61 da LCP. Viu, pessoal? Ficava brando, a pessoa ia embora sorrindo para casa. Sorrindo. Então agora não. Importunação sexual. Praticar contra alguém, sem a sua anuência, um ato libidinoso. Então a situação que agora o agente vai e toca os seios de uma mulher numa festa, ou que ele agarra uma mulher à força e começa a beijá-la, importunação sexual. Cuidado. Se for muita força, pode caracterizar violência. E aí, pessoal, vai cair no crime de estupro, tá bom? Mas aquela situação que o cara tá virando na balada, de repente vira e beija a mulher sem que ela perceba, e começa a beijá-la contra a sua vontade. Não houve violência, não houve grave ameaça, mas houve importunação sexual. Muita atenção nesse crime aqui. Ele começou a ser muito cobrado em prova, até porque ele é um crime novo. E todos os crimes novos, a tendência é que venha a ser cobrado. É novidade. O examinador está cansado de fazer as mesmas questões. Então ele começa a pegar essas novidades legislativas, novidades jurisprudenciais, para então fazer as questões da prova. Muita atenção nesse delito. Mas não acabou ainda não. Bota na tela. Olha aqui, vamos trazer a classificação dele. Primeiro, é um crime de médio potencial ofensivo. Por quê? Porque a pena máxima ultrapassa 2 anos e a pena mínima vai até 1 ano. Portanto, é um crime de médio potencial ofensivo. É um crime bicomum, ou seja, o sujeito ativo, o sujeito passivo podem ser quaisquer pessoas, tá bom? Quaisquer pessoas, lembrando que nós estamos falando de um ato libidinoso. Então, se alguém pratica contra uma vítima menor de 14 anos um ato libidinoso, estupro de vulnerável. Esse cara da balada que eu falei pra vocês, que colocava as mãos no seio da mulher. Vamos supor que ele coloque agora as mãos nos seios de uma moça de 13 anos. Ou que ele toque as partes íntimas de um rapaz de 11 anos de idade. Aí, ainda que não tenha havido violência com uma grave ameaça, a gente não vai estar diante da importunação sexual, não. A gente vai estar diante lá do crime de estupro de vulnerável, beleza?
Então, sempre muito cuidado aqui, mas tirando essa hipótese, é um crime bicomum. O sujeito ativo, bem como o sujeito passivo, pode ser qualquer pessoa, homem, mulher, heterossexual, homossexual, não há qualquer distinção. É um crime que exige um dolo com finalidade específica. Com finalidade específica. Qual que é essa finalidade específica? Objetivo de satisfazer a própria lascívia. Deixa eu apagar um pouco aqui para ficar um pouco mais limpo. Mas é o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Vamos supor que alguém pratica um ato libidinoso contra outra pessoa. Vem comigo. Sabe aquelas partidas de vôlei? Não tem o tapinha na bunda lá na hora que faz o ponto? Imagine que alguém lá no jogo de vôlei, um jogador de vôlei dá um tapa na bunda do outro jogador de vôlei. Nossa, praticou um ato libidinoso, ele tocou nas nádegas de outro jogador. Não, pessoal. De fato, ele quis tocar nas nádegas? Quis. Professor, então teve dolo de praticar ato libidinoso. Mas não teve a finalidade específica. Ele não deu aquele tapa no bumbum lá na hora do vôlei para satisfazer a própria lascívia ou de outrem, né, pessoal? Então, por isso que tem que ser um crime, esse crime de importunação sexual, ele tem que ter o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, tá bom? Tem que haver dolo com finalidade específica, é um crime que não pode ser praticado na modalidade culposa. A tentativa é possível? Com certeza. Tentativa é cabível. E atenção, assim como a violação sexual mediante fraude, é um crime de ação penal pública incondicionada. É mesmo, professor? Claro, meu amigo, você sabe disso. Todos os crimes contra a dignidade sexual são crimes de ação penal pública incondicionada. Professor, mas importunação sexual é uma coisa muito íntima, uma coisa ali que às vezes a pessoa não quer fazer nada, não interessa. Não interessa. Se por acaso chegar ao conhecimento da polícia, do Ministério Público, que houve a prática da importunação sexual, independentemente da manifestação de vontade da vítima, o crime deve ser apurado e o autor deve sofrer a persecução penal. Beleza? Vem aqui na tela, tem mais. É um crime subsidiário, tá bom? Como eu já coloquei para vocês. E é isso, a gente finaliza aí essa classificação. Vamos lá, tem algumas observações importantes. Primeiro, froteurismo. Professor, o que é isso? Que nome é esse? Froteurismo, ele vem do francês frotter, que significa esfregar, tá bom? Esfregar. Aí você já começa a imaginar qual que é a conduta. É aquela conduta que geralmente acontece em locais muito cheios, locais em que há uma aglomeração de pessoas, na qual o sujeito começa a tocar, a ter uma fricção, a se esfregar com outra pessoa contra a sua vontade. É aquela situação que o sujeito está no ônibus, infelizmente já vimos isso sendo filmado, e o sujeito deixa a sua mão completamente solta para ficar encostando na bunda da mulher, ou para ficar encostando nos seios de uma mulher que está sentada. Ou então aquele sujeito que está em pé no ônibus e fica com a sua genitália encostando no braço da vítima. Isso tudo é o froteurismo, pessoal, tá bom? Froteurismo. E vai configurar qual crime? Importunação sexual, tá bom? Configura a importunação sexual. Você está praticando contra alguém um ato libidinoso com a intenção de satisfazer a própria lascívia, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. E há emprego de violência? Há emprego de grave ameaça? Não, não há. Beleza? Então lembra-se dessa palavrinha, porque já caiu em prova. Já caiu em prova, beleza? É importante lembrar dela. Beleza. Segunda observação, o crime deve ser praticado contra pessoa específica. Isso aqui também tem que ficar bem ligado, vem comigo. Se liga, pessoal, imagina aquela situação em que o agente, ele está se masturbando no meio da rua, tá bom? Tá lá sozinho, se masturbando no meio da rua. Sem olhar pra ninguém, tá lá no canto dele, tá na parada de ônibus. Todo mundo passa e vê aqui e fala, caramba, que bicho maluco, não sei o quê. Ele tá praticando algum crime? Tá. Ato obsceno. Ele está praticando o delito de ato obsceno. Professor, por que ele não está praticando, no caso aqui, a importunação sexual? Simples. Porque ele não está praticando este ato contra uma pessoa. Houve uma outra situação que aconteceu há pouco tempo atrás. Um sujeito que estava na praia, caminhando na praia, ele via as moças de biquíni no meio da praia, chegava ao lado delas e começava a se masturbar olhando para elas. Opa! Aí não é ato obsceno. Aí ele está praticando contra alguém
um ato sexual, um ato libidinoso, com a intenção, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. Aí sim a gente tem importunação sexual. Viu só a diferença, pessoal? Então, se ele pratica um ato obsceno, um ato sexual, sem ser contra uma pessoa específica, a gente vai ter o ato obsceno, tá bom? A gente vai ter lá o ato obsceno. Mas, se a conduta, né? Talvez seria até melhor a gente colocar aqui, olha, se a conduta for praticada contra uma pessoa específica, aí sim a gente tem a importunação sexual. Fechou, meus amigos? Muito bem, atenção, relembro mais uma vez, atenção aqui no artigo 215-A do Código Penal, porque ele vai ser muito cobrado de agora em diante, como já tem sido nos últimos meses, beleza? Bons estudos a todos, até a próxima aula.